Vasco que pegou simplesmente o São Paulo. E aí? Como é que fica a situação do Vascão? Como é que fica o São Paulo? Vamos falar agora de São Paulo e Vasco. O Vasco que vem numa situação bem ruim, né? Na temporada, assim, oscilando bastante ainda. E aí nós temos o São Paulo também num começo de Brasileirão abaixo da expectativa, né? Depois de ter feito a conquista do Campeonato Paulista, ter feito uma boa fase de grupos da Libertadores, jogando 3 desses jogos com um time alternativo e sendo competitivo, mesmo assim. Agora no começo do Brasileiro tem tido um pouco de dificuldades, vem de derrota para o Santos do Mateusão. E aí vamos fazer a análise desse confronto aí. Como é que vocês acham que chegam Vasco e São Paulo para esse jogo? É uma coisa totalmente diferente, né? Porque, na verdade, é, o Vasco é uma equipe que tem jogadores experientes e tudo mais. É uma equipe que eu vejo com bons olhos o fato de jogar uma Copa do Brasil, uma equipe até em certos aspectos, né? O Brunão não vai esquecer dos acho que foi 3-1, né? né? Claro que foi um caso à parte no Flamengo, não precisava lembrar, né, Brunão? Tá tudo bem. Tô brincando. Sim, mas na verdade, eu acho sim que o Vasco tem uma equipe interessante em certos aspectos. Claro que o São Paulo é uma equipe que tem mais recursos técnicos, mas eu vejo a situação do São Paulo assim. Tem falta um certo encaixe. O Crespo, algumas peças não estão correspondendo ao sistema defensivo. Eu analisei o jogo do Santos na, na rodada passada do Campeonato Brasileiro. O Matheus me deve essa, inclusive. É, inclusive, o São Paulo apresentou um futebol muito pífio. Né? O outro Matheus, né, o Bruno, eu estava aqui na live com ele na semana passada, e a gente comentou que foi a pior atuação do São Paulo nessa temporada, talvez, porque de fato foi muito frustrante. O Santos dando alguns espaços e o São Paulo não sabendo aproveitar. Então, sim, é o pior momento do São Paulo com o Crespo. Nesse momento, claro, eu não estou lembrado exatamente quando é que vai ser o confronto, certo? Vocês podem me corrigir aí, qualquer coisa. Mas nesse momento, o São Paulo, sim, vive o seu pior momento com o Hernan Crespo. Sim. E aí, Matheusão? Vai nessa? Assim, vou não numa linha tão rígida com o São Paulo, mas eu acredito que o time do São Paulo ele tem jogadores que não encaixam bastante no estilo de jogo do Crespo. Como assim? Eu acho que o 3-5-2 do Crespo atualmente talvez não esteja dando tanto resultado, não que seja para mudar esquema tático, longe disso, mas tirando um pouco a culpa do treinador. Porque, por exemplo, o São Paulo perdeu Daniel Alves, o São Paulo não estava com o Benítez, que é um jogador que, para mim, é crucial nesse time, tanto para linkar a defesa com meio, meio com ataque. É um dos jogadores taticamente mais importantes da equipe. Luciano está, entre aspas, bichado, não estava na sua melhor condição física, e é um dos melhores jogadores de São Paulo também, até no quesito tático. Então, tirando um pouco essa culpa do Crespo, eu acho que o São Paulo, se tiver os 11 titulares, ou então minimamente um time mais, como é que eu posso dizer, mais bem alinhado, técnica, tática e até psicologicamente naquela partida em específico, tem tudo para ganhar do Vasco. O Vasco que eu assisti a classificação do Vasco na rodada anterior às oitavas de final, foi uma partida tenebrosa do Vasco, mas tenebrosa em outro nível, assim. O time é altamente dependente do Germancano, então eu acredito que o São Paulo tenha tudo para passar. Talvez o Vasco, em termos de desempenho, dos considerados 12 grandes, seja um dos piores. E é porque temos Cruzeiro nesse bolo, temos Botafogo, que também vem muito mal. Então, eu acho que o time do Vasco é bem deficitário tática e tecnicamente nesse início de temporada. E eu acho que São Paulo, taticamente, é uma equipe muito consistente, uma equipe muito segura como um todo, mas que tem tudo para vencer essa partida contra o Vasco. Se eu fosse para apostar no Bet 365, eu apostaria no São Paulo. Eu concordo. Acho que o São Paulo é bastante
favorito para esse jogo. Mas a gente viu que, assim, favoritismo por favoritismo, essa Copa do Brasil não está significando muita coisa, né? O São Paulo, Absolutamente nada. São Paulo vem de uma sequência ruim, o que e aí a torcida precisa entender que isso também é totalmente normal, né? A gente sempre tratou isso aqui no Tática, né, Gabrielzinho, Matheus, como algo fora da curva, esse encaixe rápido do Crespo com o São Paulo. E eu lembro que eu mesmo citei isso aqui com todos os protestos que tinham sobre o Ramires. Pô, o trabalho dos dois não tem tanta diferença assim, não, cara. Um encaixou rápido, o outro não encaixou rápido, os dois vão oscilar, sabe? O Crespo vai chegar em um momento que ele vai oscilar, é normal, é totalmente normal, sabe? Não vejo, a princípio, a torcida do São Paulo fazendo nenhum tipo de movimento nesse sentido de reclamação ao Crespo, e isso é bom, porque o Crespo é um cara que já mostrou que está entendendo as necessidades do clube, que está identificado, sabe? Então, assim, eu acho que essa questão, eu acho que apesar das deficiências, né, as deficiências no setor ofensivo, São Paulo fazendo pouquíssimos gols, vai enfrentar um time que tem problemas defensivos graves, que é o Vasco. O Vasco diante, principalmente no jogo contra o Operário, na estreia da Série B, um jogo que eu vi, esse jogo eu vi inteiro. Assustador, assustador a atuação defensiva do Vasco. Melhorou, evoluiu, conseguiu compactar um pouco mais, mas ainda assim é um time que, assim, naturalmente não consegue ter tantos recursos quanto o São Paulo para armar o time. Isso vem fazendo diferença em campo, até porque o Crespo consegue, apesar desses problemas, seguir com um esquema bem homogêneo, assim, sabe, na equipe, e enfrenta, né, algumas baixas, que é também natural pela temporada longa e de muita exigência física, né, que a gente tem no futebol brasileiro. As oitavas ainda vão ser disputadas mais para frente, então, assim, é preciso saber dosar, mas acho que concordamos aqui que o São Paulo é sim favorito para esse jogo.